Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de reportagem e hoje vamos trabalhar a questão do efeitos de sentido. Vamos lá? Mas antes de começar a aula de hoje, vamos fazer um reprise na questão do texto passado. O texto acima é uma notícia, ou seja, o texto lido na aula passada, tá? E aí vocês percebem que tem que marcar uma alternativa, e a alternativa que está faltando em relação ao texto notícia é a resposta. E seria a resposta letra B. Ou seja, o texto acima é uma notícia. Por que uma notícia? Porque informa fatos do dia a dia relevantes para a sociedade. Então, é uma característica que revela a questão do texto notícia. Segundo, qual o fato que gerou a notícia? Que cerca de 270 crianças foram cadastradas no site de Olho na Consulta, jaboatão.gov.br, para receberem a primeira dose dos imunobiológicos da Pfizer, destinada ao público de 5 anos, com ou sem comorbidades, e da Coronavac, reservado para os usuários de 6 a 11 anos. Ou seja, o que gerou a notícia foi essa aí a resposta. E vamos para a aula de hoje. E aí vamos para o texto da aula de hoje. Leia a tirinha. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que é que nós somos? Qual é o objetivo dessa tirinha? Ressaltar, destacar que temos consciência sobre a manipulação e conseguimos fugir dela, ou mostrar indignação em relação ao conteúdo da programação dos canais de televisão. Perceba que a primeira tirinha, ela dá a resposta, ou seja, mostrar indignação em relação ao conteúdo da programação dos canais de televisão. Agora observem que no segundo quadrinho, ela faz uma reflexão um pouco desconsolada em saber a questão do eu. E o que é que nós somos? Houve uma certa crise existencial diante da turbulência dos pensamentos dela em relação à manipulação da questão das programações do canal de televisão. Vamos compreender. As reportagens têm como finalidade de divertir os leitores, informar e ao mesmo tempo criar uma opinião dos leitores, ou emocionar os leitores por meio de um uso de linguagem subjetiva. Perceba que eu estou aqui dando uma retomada sobre a questão das características e aspectos estruturais do texto. E aí, qual seria a resposta? Vamos lá? Seria informar e ao mesmo tempo criar uma opinião dos leitores. Explique o questionamento feito no título dessa reportagem. Aí eu vou voltar um pouquinho antes para vocês verem. Aqui, qual o debate em torno da publicidade feita por youtubers mirins? Para especialistas, falta de delimitação entre propaganda e entretenimento confunde crianças e viola direitos. Aí ele pede para que você explique o título, que é aqui em cima. Ó. O título evidencia, ou seja, destaca que é uma polêmica camuflada envolvendo youtubers mirins. Camuflada quer dizer, como se fosse disfarçada, melhor dizendo, tá certo? O subtítulo pode ser uma resposta ao questionamento feito no título. Explique. Para especialista, falta de delimitação entre propaganda e entretenimento confunde crianças e viola direitos. E aí, sim, ele dá a resposta sim. Por quê? Porque não se questiona o fato de existirem youtubers mirim, mas o fato dessas crianças estarem no centro da discussão sobre publicidade infantil, a qual não estabelece limites entre um anúncio publicitário e o entretenimento. Ou seja, não há questão de limites. E aí confunde a mente das crianças.
o uso das conjunções. Perceba que as conjunções, elas são palavras invariáveis, tá? Que ela relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Elas podem ser classificadas de duas formas. Há dois tipos de relações que estabelecem. Elas podem ser conjunções com sentido de coordenativas, relações de orações independentes, e ainda as subordinativas, que relacionam orações dependentes, ou seja, que liga a oração principal com uma outra oração, tá certo? E aí, eu não entendi. O que quer dizer isso? Orações independentes. Vamos lá. As coordenativas, temos aqui um exemplo. O professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. Essa palavra aí, ou ei, é uma conjunção coordenativa. Por quê? Porque ela liga orações independentes. Como assim? Eu posso simplesmente dizer a vocês, o professor explicou o assunto. E ainda dizer assim, os alunos fizeram exercícios. Eu posso, no caso aqui, separar essas duas orações e ela não perde nenhum valor de sentido, tá certo? E no caso, essa palavra aí, ela junta essas duas orações, tá certo? Então, ela é uma oração coordenativa porque elas são orações independentes. Já as orações subordinativas, ela tem uma oração principal, ela se interliga a uma outra oração que ela tem que ter o conectivo, ou a conjunção. Se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver os exercícios. Percebam, se conjunção subordinativa liga orações dependentes. Esse se, ele dá uma ideia de condição. Se você separar as orações, você vai perder o valor semântico, o sentido aí da oração. Se o professor explicar o conteúdo e se nós aqui encerrássemos, vocês iam, sim, e daí? O que é que acontece? Aí vem a oração principal. Os alunos poderão resolver os exercícios. Então, a oração principal, ela não tem conjunção. Seria essa aqui, os alunos poderão resolver os exercícios. E no caso, esse se que está em destaque, ele é a conjunção, é o conectivo, o que une duas ou mais orações. De olho no texto. Qual o debate em torno de publicidade feito por youtubers mirins? Para o especialista, falta de delimitação entre propaganda e entretenimento confunde crianças e viola direitos. Em 3 anos, a presença de conteúdo infantil no YouTube cresceu e se multiplicou. Se em 2015, 1/3 dos 100 canais mais populares era de conteúdo infantil, em 2017, essa proporção passou para mais da metade. O Media Lab da Escola Superior de Propaganda e Marketing analisa conteúdo infantil no YouTube desde 2015. Sua pesquisa divide o material em 7 categorias: Minecraft Games, incluindo vídeos de usuários jogando e blogs de games, TV com programação que também pode ser encontrada na TV convencional, não TV, conteúdo com linguagem de desenhos da TV, mas que não passam na TV comercial, youtubers teen, youtubers mirins, unbox vídeo. Brincadeiras e propaganda, velado ou não, de produtos, consiste em filmar a abertura da embalagem de um produto novo, mostrando em detalhes seus itens e características. E ainda tem os educativos. Isso aí são as categorias que vocês vão observar o material em relação à Escola Superior de Propaganda e Marketing, em relação ao YouTube relacionado ao público infantil, tá certo? Perceba que a palavra analisa, ela está aí testificando, ela está aí comprovando a questão de ser um texto de gênero reportagem. Os youtubers mirim, cujo público-alvo são crianças de 2 a 8 anos, têm aproximadamente 5,8 bilhões. Os youtubers teen, para um público entre 9 e 12 anos, somam 3,5 bilhões. A categoria das propagandas de brinquedos ultrapassou 6 bilhões de visualizações em 2016. Ou seja, voltando um pouquinho para que vocês possam
tentar entender esse texto. Esse texto ele apenas apresenta de forma estatística a questão do público em relação aos youtubers. Quer dizer, uma linguagem de criança aproxima uma outra criança. Só que a criança ela está de fato, inocentemente, brincando para a questão de propagandas e publicidades. Eles têm um outro foco em relação aos youtubers mirins e a questão também os youtubers juvenis, os teens. Ou seja, eles têm um outro propósito, um outro objetivo, utilizando a questão dos personagens infantis e adolescentes. E agora chegou a hora do desafio. Qual é o alcance desses anúncios por essa mídia em 2016? Mais uma vez, vocês vão assinalar mais de 3 bilhões de visualizações, 6 bilhões de visualizações ou mais de 6 bilhões de visualizações. É só marcar o X, tá? Ainda explorando a temática da reportagem que lemos, como são feitos os anúncios das marcas e os produtos pelos youtubers. E ficamos por aqui. Até a próxima aula. Beijo.